Márcia, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro Brabos Talks. Você é a nossa primeira do nosso piloto aqui dentro da nova Outlander e eu estou muito feliz em receber É você. uma A honra. gente já entendeu um pouquinho da sua história e a Márcia é uma cliente muito especial para nós, porque você tem uma história muito incrível de marcante aqui pra gente, né? E eu queria que você contasse um pouquinho de como que começou essa história e depois a gente vai conversando Tá, sobre. tá bom. Na verdade, assim, eu comecei essa história em 2021, bem precisamente isso aconteceu em junho. Eu estava fazendo um curso, desses cursos que a gente tem que estabelecer metas, propósitos, né? E aí eu pensei, o colega que estava do meu lado, quando eu redigi, ele falou: "Uau, que propósito!" Era comprar uma SX, porque eu não, né, eu queria entrar nesse Isso foi em universo que do. ano? Isso foi em 2021. 2021. Aí, o que aconteceu? Meu pai tinha falecido em fevereiro, né, e aí no finalzinho de fevereiro, e aí consequentemente, meu pai adorava carro, eu herdei essa paixão por carro do meu pai, e aí eu falei: "Ah, eu acho que vai ser uma coisa muito importante eu conseguir conquistar", então eu coloquei isso como um sonho, era um sonho ter uma SX na época. E assim foi, quando foi em setembro, eu falei: "Ah, eu tenho que ir atrás disso, vou atrás desse sonho", marquei um test drive, né, e inclusive foi aqui mesmo na Que Bandeirantes, legal. e a pessoa que me atendeu, no dia que eu cheguei, o test drive estava marcado, e aí quando eu cheguei ela falou: "Ai, Márcia, você não vai acreditar, o carro não está lá fora, está aqui dentro, não está disponível para fazer o test drive agora, mas, pode entrar no carro, a gente pode marcar outra coisa". Eu falei: "Ah, não, mas não tem problema, eu vou conhecer o carro então um pouquinho". Quando eu fui entrar na SX, eu bati a cabeça no carro, eu falei: "Não, Não espera é tem pra alguma coisa ser, meu Deus. errada, né, eu esperei tanto para entrar nesse carro, como assim?". Aí eu falei: "Olha, não se preocupa, eu vou embora, acho que não é isso". E isso é uma coisa muito importante, porque é uma questão de merecimento também, né, que eu É, estava trabalhando naquela época. verdade. Eu achava que eu não merecia um carro tão incrível como ter uma Mitsubishi. E aí ela olhou para mim, ela falou: "Mas por que você quer uma SX?". Eu falei: "Ah, não, porque eu estou vivendo um momento novo na minha vida, e eu gostaria de ter essa conquista, tal". Aí eu fui conversando com ela, a minha mãe está morando comigo, eu preciso de espaço para colocar cadeira de rodas e tudo mais. Aí ela falou: "O seu carro não é uma SX, Márcia, o seu carro é uma Outlander". Eu falei: "Imagina, que Se isso? eu tô com dificuldade Não, pra SX, você vai me falar da como Outlander? assim?". Ela falou: "Só que a Outlander está ali, ó, na porta, para você dar uma volta". Aí eu falei: "Ah, não vou perder essa oportunidade, né, então tá bom". Eu falei: "Imagina". Eu engatei a ré, falei: "Ah, minha querida, por que que você me trouxe aqui?". Bom, não teve dúvida, dei a volta no quarteirão, já cheguei, deixei meu cartão de crédito e falei: "Olha, É eu meu. lembro que na época era assim R$ 1.000 que você deixava né, de reserva do carro, falei: "Vou em casa para organizar minha vida É. financeira e tal e voltar". E assim foi. Aí comprei aquela Outlander linda, né, aquela Outlander linda, e era uma prata maravilhosa, aquele modelo tubarão. E curti ela por 10 anos. Meu Deus. Foi um carro que, assim, nossa, imagina, ter teto solar, o carro era incrível. Na hora que eu testei ele, eu senti, assim, que eu estava absolutamente abraçada. Então ali foi, né, foram 10 anos Muito de tempo, né. bons, excelentes momentos com ele. Que legal. E qual que foi o momento que você viu, assim, que foi mais marcante quando você teve a Outlander pra você? Eu acho que assim, eu tive bons momentos, né, como eu te falei e tal, mas, infelizmente eu tenho uma saída aí ao final da história, que foi muito marcante, porque, durante a pandemia, eu precisei viajar, né, estava viajando com a minha afilhada, e, num dado momento na estrada, estava uma chuva fininha e o carro pegou, óleo na pista. Hum. E aí o primeiro momento você não sabe exatamente o que está acontecendo, que o carro vai, começa a sambar na estrada, aí eu lembro que eu coloquei a mão assim, e ele rodou, 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 rodou e batia, rodava e batia, rodava. Um dado momento eu falei: "Nós vamos morrer". E aí ele batia e rodava, e de repente ele parou, parou assim de frente para a estrada, e a gente começou a escutar um barulho, um som, e aí a minha amiga falava: "Ele vai explodir, vai explodir", e nós louca, né, louca, Meu saímos do Deus. carro correndo, 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 o explodir não era explodir, era o Airbag, né. airbag, e aí eu saí correndo, correndo, correndo pela estrada, e naquele momento eu lembro assim, não tinha ninguém na estrada, e aí eu parei,
olhei para trás e, assim, o carro estava lá, combalido, como um soldado combalido. É emocionante falar isso, né, porque na hora que isso aconteceu, eu tive uma gratidão tão grande. Eu senti uma gratidão muito grande, porque ele tinha salvado a minha vida Ok. e a vida da minha amiga. Segurança incrível, uma estrutura, uma robustez. E eu olhava o carro, porque, assim, 10 anos você acha que o carro é uma entidade que faz parte da sua família. Nossa, Nós imagino. eu brincava com os meus amigos: "Ai, gente, se eu tivesse um apartamento que eu pudesse estacionar o carro na sala, eu faria isso". Então eu tinha muito carinho e vivia brincando com isso. Falei: "Ai, gente, eu vou ficar velhinha, esse vai ser meu carro, tá?". E aí essa história termina dessa forma e eu acho importante dizer isso, assim, naquela hora que eu olhei e vi ele ali quieto, como um soldado que tinha acabou a história. Nossa, E eu entendi esse acabou, e só fiquei grata mesmo, porque a estabilidade que o carro deu em todo o processo, a segurança que eu senti, né, me fez, assim, ficar extremamente grata. Então foi um final triste para uma história tão linda, mas ele salvou minha que vida. incrível. Ele salvou a minha vida. Essa força, essa potência, essa qualidade, e ele não capotou, ele só rodou e ele salvou minha vida. Eu vou repetir isso todas as vezes, Que Marco. incrível, Márcia. Incrível, né? Nossa, a história mais, assim, Ele rodou marcante. tanto que o policial rodoviário brincou, né, talvez para acalmar um Tirar um pouco. pouquinho da Ele virou ansiedade. para mim e falou assim: "A senhora acabou com o guardrail do quilômetro 14 até o 15". Eu assim, e A eu resistência da Outlander. juro, menino, e assim, eu me lembro que, como eu te falei, eu segurei aqui, no que eu segurei aqui ficou rodando, a única coisa que eu fiz, eu quebrei a unha. Meu Deus do céu. E aí chegou a polícia rodoviária, tal, o atendimento, e do SAMU, tal, e eles: "Não, a senhora tem que ir". Eu falei: "Gente, eu não tenho nada, minha amiga também, eu não tenho nada". Depois eu ainda passei no pronto-socorro, tal, aí o próprio ortopedista falou: "A senhora se safou de boa Você mesmo". estava do quê? Você estava de Outlander? Não é? Rapaz, E aí foi uma paixão meu mesmo, Deus, então eu sou muito grata, muito emocional, meio emocionante, mas que assim, é legal. isso. E depois da Outlander, aí você ficou um tempo Ah, então, sem né, aí o que Mitsubishi? o que que você faz quando você não tem mais Outlander na garagem, né. Aí a gente volta um pouquinho naquela época que eu acho que eu achava que eu não tinha tanto merecimento, sabe. Hum, Aí eu rodei e tal, procurei algumas coisas, falei: "Ah, não, eu vou para mim, eu quero uma Mitsubishi", né. E aí eu comprei na época um Eclipse Cross, e super fofinho e tal, como você está entendendo, ele era fofinho. fofinha. Fofinho, e É, tal, e ainda não fiquei era robustez na tua cabeça, não, né, você não fiquei tinha com ele entendido. 1 ano, e eu estava na rua, tal, e toda hora eu olhava, falava: "Poxa vida, né, Outlander, Outlander", e aquilo ficava na minha cabeça: "Eu preciso ter um Outlander de novo", né, porque eu tinha feito realmente uma conexão muito forte com o Legal. produto, né, com o carro E você foi enquanto para o carro mais estrutura. robusto, né, na tua cabeça você queria aquilo de Eu novo, queria né. aquilo de novo, É. né. E assim foi, aí teve um dia, né, vou já te contando como é que foi. Eh, eu estava na rua, na Avenida Paulista, e isso estava na minha cabeça, eu falei: "Eu quero um sinal". Aí parei no farol, 11h11, falei: "Ah, um sinal bom". Aí desci e tal, fui fazer um supermercado ali naquela região, saí de lá, peguei a Avenida Europa, e eu sei que na Avenida Europa tem uma Brabus lá também, né. E eu ainda com isso na cabeça pensei assim: "Eu quero outro sinal". Quando eu estava, juro pra você, no farol da Avenida Europa, a Brabus está aqui, eu falei: "Preciso de um sinal". Uma Outlander do outro lado da rua, no contrafluxo, piscou pra mim, Meu Deus, deu farol alto pra mim, caraca. porque eu estava dando Mais seta. sinal que isso, Aí eu falei: "Acabou, virei, eu vou ter que comprar. vou ter que entrar nesse negócio". Aí entrei, aí fui super acolhida, não fui atendida, fui Que legal. acolhida pelo Luiz Campos, que é um consultor de vocês incrível, Luiz é pessoa sensacional. sensacional. Nossa, foi incrível. Ele me acolheu porque eu cheguei para ele e falei assim: "Olha, eu tenho uma história para te contar e eu quero saber uma coisa de você. O Eclipse Cross, eu estou acompanhando as notícias, vocês vão mudar, né, ele vai mudar o layout e tal, o design, tudo". Ele falou: "É, realmente o novo está para chegar".
né, bem precisamente daqui a 1 mês, mais ou menos. Foi dia 7 de março isso, na véspera do Nossa. Dia da Mulher, não esqueci. Aí ele fez aniversário semana passada, inclusive. Aí eu estava lá e eu falei pra ele: "Ah, então, mas não é um Eclipse Cross novo que eu quero Outlander. Outlander". Aí eu falei: "Olha, tá aqui a chave do carro, vê o que você pode Faz o fazer, que você eu já quiser, eu só paguei quero. praticamente tudo, vê o que você consegue". Aí o Luiz foi incansável, ele subia, ele descia, ele subia, ele falava comigo, ele falava com o gerente, não sei o quê. Aí de repente chegamos lá numa forma, né, de poder ter, e aí foi isso. E Que aí eu tenho a minha nova legal. Outlander, e ele teve a graciosidade de fazer, sabe o quê? Ele descobriu uma placa com as minhas iniciais do sobrenome, Ele FR. conseguiu ainda fazer. FR. Então, Que assim, super legal. legal. E eu sou super feliz, é um carro que, assim, tudo é perfeito. Quando eu falo: "Olha, gente, o carro faz 13 na cidade", o pessoal: "Como assim, né?". Não, não tem Eu como. carrego 7 pessoas dentro do carro, porque outro dia eu coloquei a galera toda. Então, assim, todo mundo sabe que eu sou muito apaixonada, tenho um maior carinho e sou super grata, porque É, realmente eu me sinto segura dentro do carro, me sinto acolhida, e eu sei que, assim, se você olha, por exemplo, dentro: "Ai, não tem isso, não tem aquilo", não importa, porque para mim o que importa é, eu sei que eu estou segura e acolhida dentro do carro. legal, Então, que essa bacana. paixão pela Nossa, Outlander. muito apaixonado, muito legal isso. E qual que foi a maior aventura ali que você teve com a sua primeira Tá. positiva e depois a gente vai falar dessa nova. Ah, eu acho que aventura, assim, eu viajei muito com ele, né, com a minha primeira Outlander, viajei bastante, e eu lembro que teve um curso que eu fui fazer, né, no interior, e que tinha uma estrada, eu adoro trilha, essas coisas, não comprei a 4x4, mas eu adoro trilha, essas coisas, então a gente foi, e aí eu lembro que eu fiquei de pé aqui, né, foi super bacana. Então é isso, eu acho que não tem, assim, nada de tão especial, mas momentos incríveis, assim, eu tenho uma foto inclusive dela, bucólica, que é ele embaixo de uma árvore, as folhinhas, as florzinhas caíram, então Ai, que tem, assim, legal. ele todo desenhado de florzinhas e o chão ao redor, bem legal. Aqui na cidade mesmo, mas momentos, né, às vezes você vê poesia nas coisas simples. É, lindo, muito bom. E da nova Outlander teve algum momento, assim, que você: "Cara, eu fiz uma coisa assim com ela, uma viagem, alguma coisa que me marcou muito"? Ah, eu acho que, de verdade, assim, depois que aconteceu o acidente, eu tenho tido um pouco de receio de dirigir É, mais em estrada e tudo mais, acho que eu fiquei um pouco atenta, né. Então, assim, ele tem sido um grande companheiro da cidade mesmo, até porque eu acho que foi um tempo da minha vida mais atual, que o que eu faço é mais por aqui mesmo, ah, então legal. e cidade, acho que vale sempre falar isso, né, as pessoas falam: "Ah, o carro é grande", ninguém faz uma baliza com qualquer carro que faz com a Outlander, né, porque é muito simples, é só fazer assim, É, você entra na vaga, o então raio de giro dela não, é muito e as vagas de São interessante. Paulo, né. Pois Meu é, Deus do céu. eu já várias pessoas ficaram olhando e falaram assim: "Poxa, a senhora faz uma bo". Ah, Senhora, o carro que é bom, é o cara que o carro é maravilhoso. Mas que não tenho legal. grandes emoções para te contar, Ah, que né, legal, nesse sentido, Márcia. tá. E hoje eu não te perguntei, você trabalha com o que hoje, Márcia? Eu sou psicóloga. Psicóloga, que legal. Basicamente, meu trabalho hoje em dia é online, por isso que eu estou te falando, eu estou uma mulher mais caseira Ah, atualmente, entendi. Tá porque a minha precisando de umas a aventuras. minha profissão exatamente, acabou que depois da pandemia e tudo, a gente foi pegando um ritmo aí, de trabalho mais intenso, né, então eu passo boa parte do tempo dentro de casa ou no circuito mais próximo, Que então eu legal. uso ele e cuido com muito cuidadinho para ele continuar lindo. Que legal. Eu sou suspeito, eu gosto muito de psicologia, eu sou um apaixonado também. Até falei para o Léo uma vez, eu falei: "Cara, eu devia ter feito psicologia, porque eu gosto de estudar tudo relacionado à parte de psicologia e Bacana. contato e tudo mais". E isso tem muito a ver com os símbolos, com essa questão da permissão, do que a gente quer e Sim, tudo mais, sim, então é. isso é muito, muito É, legal. esse é um trabalho que foi Outlander que me ajudou a fazer, né. Quem disse que você não merece ter, né, drive É your ambition. your ambition, como que você não vai dirigir sua ambição? Acho que é uma coisa legal e entender também que a ambição é uma coisa positiva, né, É, no sentido de ser como eu tive aquela meta inicial numa uma brincadeira, talvez até, não, imagina, né, desacreditando, e tá aí, eu trabalhei para isso, né, não foi necessariamente, difícil, né, porque acho que quando a gente faz o que a gente gosta, nunca é difícil. legal. E eu só queria te dizer isso, a psicologia
não tem idade. Quando você É. vai fazer, porque é um curso que muito pelo contrário, né, quando você até é um pouco mais maduro, tal, é bacana Até você. absorve melhor, né. Sim, e aí É, eu acho que você tem até essa, confiabilidade no processo terapêutico com o teu total. cliente. Esse ano eu faço 40 anos de clínica, 40 anos de clínica, 40 meu anos de Deus! clínica e tudo isso que está acontecendo como esse momento eu acredito que são presentes. Com certeza. Conta um pouquinho da história que você falou dos 3 É, diamantes. pois é, o símbolo da Mitsubishi, ele me toca também de uma forma muito simbólica, porque assim, eu sei que são os 3 diamantes, né, mas na cultura celta a gente tem um símbolo que chama Triskel, e ele representa o nosso mundo, né, o outro mundo, tudo que está no mundo além e o nosso mundo interior. Legal. Então essa conexão, né, que a gente faz de poder viver, algo que na verdade um veículo, um carro, um automóvel, é um presente que a gente tem para facilitar a nossa vida, Com né. Meu certeza. pai sempre me ensinou que assim: "Olha filha, o carro é você que dirige, não é ele que te dirige", né. Ele me ensinou isso desde quando eu comecei a dirigir. E aprendi que, assim, é uma oportunidade que a gente tem de ter mais conforto, obviamente, né, diante de tudo que a gente pode na vida, né, usufruir, É. esse é um grande presente que a vida nos dá e eu sou muito grata, nossa, muito grata Ai, que mesmo. bom. Muito bom. E conta um pouquinho dessa história do seu pai, da sua infância, assim, como que foi, da onde que surgiu, o que que seu pai fazia que te fez, assim, falar: "Eu fiquei apaixonado por carro", por quê? Vamos lá, então, meu pai é um imigrante, né, meu pai veio para o Brasil em 1950, minha mãe veio no Seu ano pai veio de onde? veio de Portugal, meus Portugal. pais são portugueses e tal. E o meu pai era um menino muito simples, né, começou a trabalhar com 9 anos de idade e veio para o Brasil tocado pela minha mãe, do tipo: "Vamos Tocado. embora, a gente tem que ir embora daqui". A sua mãe também é de Portugal? Também, eles casaram lá em Que legal. 1950, na reta meu pai já teve que vir, e aí a minha mãe veio um ano depois. Meu pai veio com uma carta de chamada, que na época era assim, começou a trabalhar, e meu pai sempre teve uma vida muito de guerreiro mesmo, sabe, e batalhando, tal. E o meu pai era apaixonado por livros e por carros, né. Que legal. E eu me lembro de ser pequenininha e meu pai tinha Ford, um Ford atrás do outro Ford. E eu era pequenininha, meu pai teve um Maverick. Na época, você imagina, né, o pai buscar você na escola num Maverick, era assim, É. parava a escola para ver como é que era isso. Meu pai sempre gostou, todo mundo brincava: "Ah, o coração do senhor, seu José, é azul e é oval", e tal, por causa da história da Ford. Meu pai infelizmente não me viu tendo uma Mitsubishi, mas com certeza que era um assunto nosso, né, ele falava: "Ai filha, isto é carro, isto é carro, Isso aqui isto é muito é legal. carro, né, muito legal". E aí, assim, claro, como, né, fui filha única, cresci acompanhando meu pai nessas mudanças, ele me ensinava a dirigir, e quando ele ia dirigindo, eu ia atrás e eu brincava imitando ele, né, sempre fiz assim, meu pai sempre muito cauteloso, mas, muito respeitoso, me ensinou coisas ricas pela vida, como ser íntegro, ser honesto, né, que Legal. isso é bárbaro. Então, assim, dívidas nem pensar, e olha, papai anda aí fazendo umas uns financiamentos da Mitsubishi. Ele ia aceitar, né, porque ele queria o É, carro. filha, puxa vida, não dá para comprar à vista? Não, não pai, vamos ter que iniciar. Muito Mas, bom, foi isso, eu acho que muito é uma bom. história gostosa de lavar carro com o pai, essas coisas que a gente Que faz, né, quando legal. é jovem, quando é criança, tal, e essa adoração por, poder conquistar, né, acho que É, assim, para ele as conquistas sempre foram, eh, com muita luta, né, e isso ele me ensinou, a gente fazendo o que a gente gosta com eu falo sempre, né, de integridade, né, e acho que é. integridade é essa palavra que quando, por exemplo, aconteceu o acidente, eu fiquei íntegra, né, eu fiquei a meu corpo ficou em integridade devido a tudo que aconteceu ali, a segurança que eu tive, a estabilidade que o carro como um grande escudo, nos sustentou. É. Se pra gente finalizar, se você pudesse deixar uma mensagem para quem quer ter um Mitsubishi, tem um pouco de medo, talvez já bateu algumas vezes a cabeça pela vida aí, e essa pessoa talvez está ali: "Vou, não vou, pego um Meet ou não, isso faz parte de mim, tô com preocupação de qual carro é ideal para mim". Por que que você indicaria um Mitsubishi para alguém hoje? Para que tipo de pessoa que seria para você? Eu acho que, eh
Eu acho que é um carro para qualquer pessoa, basicamente. Fala-se muito, né, da Mitsubishi ser o Outlander, por exemplo, ser um carro de família. Eu basicamente estou sempre sozinha dentro da minha Outlander, né, com alguns amigos no caso, mas é um carro que eu curto para mim. Então eu acho que é um carro que serve muito bem na cidade, apesar dele ser um carro grande, mas ele traz essa confiabilidade, ele traz essa segurança. É um carro incrível, de desempenho fantástico na estrada. É um carro econômico, eu acho bastante econômico. É um carro que hoje a gente pode olhar, ele está assim super top no avançado, E aí, o que que você master achou aí, da nova? lindíssima. Como diz o meu querido Luiz Campos, e a nave, como vai, né? Então, realmente, é uma nave. E eu acho que dentro das marcas que a gente tem, né, a Mitsubishi realmente, assim, provou para mim que vale a pena cada investimento que se faz Legal, por tudo que ele nos oferece. É um carro adorável, legal. adorável, adorável. Tem uma surpresinha para você, você pode abrir esse Aqui? porta-luva aí, Opa! tem uma mensagem para você, Ah, que legal. se Que se você quiser ler pra legal. gente. Nossa, que legal, da família Brabus. Bom, vamos lá. Carta para Márcia. Quando uma jornada vira parte de nossa história. Márcia, algumas histórias chegam até nós, eu estou sem óculos, de forma simples. Outras nos atravessam. A sua é uma delas. Quando ouvimos você contar que tudo começou em 2021, ai, desculpa, 2011. 2011, Eu corrigindo, porque 10 errei. anos, mas tudo bem, tá Eu tudo errei, tudo certo. 2011. 2011. Com uma meta escrita no exercício de um curso, percebemos que aquela decisão carregava algo muito maior do que apenas a escolha de um carro. Ela carregava a memória de um pai apaixonado por carros, a memória de uma filha que cresceu admirando seu pai, sua paixão. Talvez, sem perceber naquele momento, a continuidade de uma história que já vinha sendo escrita muito antes. Quando você entrou pela primeira vez em nossa concessionária, talvez aquilo parecesse apenas um test drive. Mas hoje, olhando para trás, fica claro que ali começava uma relação que iria atravessar anos, quilômetros e momentos importantes da sua vida. Seu primeiro Outlander não foi apenas um carro. Ele virou parte da sua rotina, da sua família, das suas viagens. Um companheiro silencioso de estrada por uma década inteira. E é verdade, né? O carro é um companheiro mesmo. Às Totalmente. vezes a gente está dentro dele, fala coisas, canta, e ele é um pouco terapeuta da gente, não Totalmente, é? E totalmente, ele sabe segredos nossos. E totalmente. então veio aquele momento que ninguém esperava viver. Chuva fina, pista traiçoeira, carro girando, e naquele instante em que o tempo para, e a única certeza é o medo, algo acontece. O carro parou, ferido, marcado, mas ali. Como você mesma disse, como um guerreiro que tinha acabado de salvar uma vida. Na verdade, duas. Histórias como a sua nos lembram por que fazemos o que fazemos. É tão bacana a gente fazer o que a gente ama, né? É. Na Brabus, eh, projetamos carros, pensando em tecnologia, engenharia e segurança. Mas quando ouvimos relatos como o seu, entendemos que aquilo que criamos vai muito além de máquinas. Estamos falando de proteção, de confiança, de vidas que seguem seu caminho. E a sua história continua. Continua na decisão de permanecer com a marca. Continua na saudade da Outlander. Continua naquele momento curioso, 11:11 no relógio, que levou você novamente até a nossa concessionária. E continua agora, com o seu novo Outlander, escrevendo novos capítulos. Márcia, clientes como você não são apenas clientes. Vocês são parte viva da nossa história. Pessoas que confiam, que caminham com a nossa marca ao longo dos anos e que nos lembram diariamente do tamanho da responsabilidade que carregamos. Receber o seu depoimento não foi apenas ouvir uma história bonita, foi receber um lembrete poderoso do impacto que nosso trabalho pode ter na vida de alguém. Por isso, queremos te dizer algo muito simples, mas muito verdadeiro. Obrigada por confiar na Brabus,
por fazer parte da nossa jornada. Que sua Outlander continue sendo aquilo que já é, que já provou ser, perdão, um companheiro fiel de estrada e que ainda venham muitos quilômetros de história pela frente. Com respeito e admiração e gratidão da família Bravos. Ah, muito obrigada. Obrigado, viu, Márcia? Obrigada, meu Foi muito querido. bom Que receber você delícia, muito aqui. obrigada. Eu só tenho mais uma coisinha para Ai, meu você, Deus que é do um céu. presente da nossa boutique. Ai, que lindo. Dá uma olhadinha, Muito obrigada, vê se muito você obrigada, muito gosta. obrigada. Espera, eu vou puxar por aqui. Essa carta é muito preciosa aqui, peraí que eu Pode vou guardar ela. dobrar ela com carinho aqui, peraí. Só pra não... Muito obrigada. Vou usar muito, com certeza. Muito obrigada. Queria Eu te agradecer a agradeço. sua atenção, desde a hora que vocês entraram em contato comigo também. Nunca é diferente, né? Desde da primeira colega de vocês que me atendeu aqui na Bandeirantes, ao Luiz Campos, que eu sou extremamente grata, a pessoa também que foi aqui na Bandeirantes que me vendeu o Eclipse. Eclipse. Então são pessoas o tempo todo assim, super tranquilo, né? Eu acho que é um momento de tanta alegria. Eu É, imagino que é mais ou menos assim, né? Quando você realiza um grande sonho, quando você chega num ponto da sua vida que é uma virada, né? E é isso. vocês fazem parte disso, né? Assim, É, momentos que começam novos ciclos. Tá aí o novo ciclo. é isso. Muito obrigada, Muito viu? obrigado, eu que agradeço novamente, viu? Muito obrigado, Obrigada, viu, viu? Muito Márcia? obrigada. Prazer. Tchau. Drive your ambition. Mitsubishi Motors.